E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou finalmente trazer aqui pro canal a crítica do filme mais aguardado do ano, Barbie. No filme, nós acompanhamos a personagem título, Barbie, dentro do seu mundo, na Barbilândia, juntamente de todas as outras Barbies e suas profissões, e os Kens, que são os Kens. Porém, após um evento catatônico, a Barbie se vê confrontada em frente ao mundo real e tendo que lidar com todas as questões sofridas pelas mulheres fora da Barbilândia. De prontidão, eu devo ressaltar a escolha do elenco do filme. A Margot Robbie tá simplesmente sensacional no papel da Barbie, não só porque ela tem o biotipo perfeito para a Barbie, mas porque ela, enquanto uma excelente atriz, conseguiu trazer diferentes cargas dramáticas para a personagem. A Barbie nesse filme é uma personagem com diferentes curvas dramáticas. Ela passa por diferentes eventos e esses eventos vão trazendo consequências mais drásticas, enquanto ela vai tendo que lidar com tudo isso sem o menor preparo emocional. E o filme soube ressaltar isso muito bem através do roteiro e a Margot Robbie, que conseguiu trazer todas essas curvas dramáticas em sua interpretação. É uma excelente profissional e se observa isso através da sua filmografia. Ela, no seu papel em Eutônia, no seu papel em O Lobo de Wall Street e no segundo Esquadrão Suicida, mostra muito bem a sua capacidade de atuação. E no papel principal de Ken, nós temos o Ryan Gosling, que esse mesmo eu não preciso nem parar para tecer elogios à sua atuação, porque sim, ele traz uma carga dramática para o Ken, inclusive números musicais excelentes. Esse talento musical do Ryan Gosling me surpreendeu muito, pois eu não conhecia muito bem esse lado dele, mas eu adorei ver ele em cena cantando, que ele é apenas um Ken. E ele, com a sua capacidade de atuação incrível, fez-se agregar muito a esse personagem tão deixado de lado pela história da Barbie. Se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo e já deixa o like no vídeo. Nós temos também no filme outras grandes atrizes e grandes nomes no elenco, como a Emma Mackey, que é a sósia perfeita da Margot Robbie, que participou da série Sex Education e aqui também faz a nossa Barbie física. E nós temos o Simu Liu, que fez o Shang-Chi, que inclusive já tem crítica aqui no canal, como um dos Kens, e o principal rival do Ken, do Ryan Gosling. Diferentes vozes como Nicki Minaj, Billie Eilish e Tame Impala estão reunidos num único filme, o que é algo admirável, e cada um com sua marca específica do seu estilo musical. O roteiro desse filme também é muito preciso, porque ele consegue transitar esses diferentes momentos de uma maneira muito inteligente e também consegue trazer diferentes maneiras de se contar a história. No sentido de que nós temos também um lado mais cronológico, vendo os fatos acontecendo sequencialmente, mas também nós temos grandes elipses no filme, saltos temporais, alguns pontuais, mas nós temos também, e os diferentes núcleos, eles conseguem ser encaixados muito bem através também da figura do narrador, ou melhor, narradora, que está presente no filme e que faz uma diferença bem grande, tanto positivamente, quer dizer, majoritariamente positivamente, mas também em alguns pontos meio negativos. Porém, eu sinto que Barbie é o tipo de filme que, apesar de ter assim um roteiro bem bom, competente, bem escrito, bem estruturado, ele não teria metade da sua potência enquanto narrativa se não tivesse uma direção competente. E esse filme tem uma direção competente, que é a Greta Gerwig. E desculpe a pronúncia do nome dela, porque eu definitivamente falei errado. Mas só de olhar de longe o maior filme dela, Lady Bird, nós já vemos que ela é uma diretora muito jovem, compromissada e que combina muito com a temática do filme de feminino, empoderamento feminino, e que, sem sombra de dúvidas, se não tivesse uma direção tão engajada em contar a história da melhor maneira possível, não que ele tenha efetivamente contado da melhor maneira possível, mas só de ter esse compromisso muito grande na hora de narrar a história de fato e dar sim o protagonismo pra Barbie, ao mesmo tempo que traz diferentes protagonismos, não seria um filme tão grandioso e que não teria batido 1 bilhão de bilheteria em menos de um mês. Retomando a questão da narração, eu acredito que essa parte ela pesa um pouco às vezes, no sentido de que há um exagero de metalinguagem. Às vezes eu senti que o filme ele tinha aquela necessidade muito grande de pessoas, enquanto estavam pensando na história, de explicar determinados temas, e assim eles tiveram que abusar de diferentes linguagens
para conseguir passar da maneira mais direta e sem enrolações o assunto específico. E eu acredito que esse jeito extremamente didático tenha prejudicado um pouco, já que ficou bem sobrecarregado alguns pontos específicos do filme. Por ele ter esse aspecto visual, estético, inebriante, muito rosa, mas que ao mesmo tempo você não fica com tanta dor de cabeça de tanto ver rosa, que é algo que é simplesmente surpreendente, ainda assim, esses momentos mais metalinguísticos, mais incisivos dessa questão da linguagem mesmo, da história, faz com que a gente às vezes se desconecte pra pegar esses momentos de, gente, eles estão repetindo essa mesma tecla de novo, através de outro jeito de contar a história, sem ser pela dialética dos personagens, pelos próprios diálogos, pela mise-en-scène, pela maneira com que eles expressam as expressões faciais dos atores e ainda por cima uma narração. E eu acredito que esse deslize maior e que tirou um pouco da minha atenção em relação ao filme foi devido à direção, que não soube balancear muito bem essas diferentes linguagens enquanto o filme estava sendo feito mesmo. O filme é uma comédia escrachada. É óbvio que o filme é uma comédia, ele não deixa esse momento das piadas de lado em nenhum instante. Mesmo que tenha os assuntos extremamente sérios, nós ainda temos alguns alívios cômicos não literais, não um personagem fazendo esse papel, mas mesmo a direção, a forma com que os atores, eles sentem o drama ao mesmo tempo de que eles não deixam essa plasticidade, e me perdoem o uso dessa expressão, de lado. E ainda assim a gente consegue ter esse equilíbrio emocional muito grande no filme. E as principais críticas expressadas no filme é essa questão da crítica do homem branco salvador, que aqui não está presente, pois nós temos as personagens da Glória e da Sasha, que trazem esse contraponto do mundo real, de duas mulheres reais, uma adolescente e uma mulher adulta, ambas racializadas, e que tem simplesmente um monólogo muito lindo e emocionante, principalmente para a vivência da mulher brasileira, que se assistir esse filme, sem sombra de dúvidas, vai se identificar muito, que é o monólogo da Glória, enquanto ela tá falando que não adianta elas perderem a cabeça e que elas precisam, sim, concluir seus objetivos, tirar da Barbilândia a Mojo Dojo Casa House. E tudo isso é simplesmente impressionante. A maneira com que o filme critica essa questão do homem branco salvador, do mansplaining, de todos esses aspectos do machismo que corroem toda a sociedade, tudo isso consegue ser bem balanceado com o filme. Mesmo essa pesagem da linguagem, ela só está ali para reforçar e para que não haja dúvidas sobre essas questões que são, sim, explícitas no filme. É um filme com um teor político muito grande e que, principalmente, é o que faz toda a diferença, ele não esconde isso. Quem assiste o filme percebe que é um filme político e não se sente enganado nesse sentido. Porque mesmo que o marketing não tenha deixado isso claro, ele só deixou claro que é um filme da Barbie. E de fato é um filme da Barbie. Só que é um filme de uma Barbie que cria consciência. E isso é excelente, porque desconstrói justamente essa imagem da mulher estereotipada que foi criada ao longo de décadas pela Mattel e pelos seus grandes empresários, que são inclusive caricaturados no filme. Só que nós temos que ter em mente outra coisa, que esse é um filme hollywoodiano, ou seja, toda crítica que venha do filme é uma crítica cínica, porque ainda assim são grandes corporações, a Warner Bros. Que está por detrás desse filme e que vai ganhar os royalties. Mesmo a atriz principal, Margot Robbie, o que ela vai ganhar, além do seu salário inicial, são só comissões acima do filme. E ainda assim vão ser muito menores em comparação à margem de lucro que esses grandes bilionários vão ter no final e que, como está sendo mostrado no filme, são todos homens. A Greta Gerwig e a Margot, elas não vão ganhar 1% do que esses homens vão ganhar. E isso tem que ficar claro na nossa mente para que, se a gente quiser de fato mudar essa realidade, seja consumindo mais filmes dirigidos por mulheres e fazendo que a sétima arte seja uma arte cada vez mais feminina. Porque se você for olhar, essas listas de grandes diretores são majoritariamente homens. E não que não hajam grandes diretoras mulheres, mas é porque elas sempre são ofuscadas dentro dessa mídia e dessa grande empresa que é Hollywood e que sempre esmaga os menores. E nós sabemos quem são os menores. Em suma, pra mim, Barbie não é um filme perfeito, porque eu não acredito que exista um filme perfeito. Eu acredito que exista filmes que me cativam emocionalmente e que me inebriam pelos seus aspectos técnicos e pelas suas histórias muito bem elaboradas e escritas, mesmo que tenham premissas básicas, mas que consigam, sim,
traduzir de maneira audiovisual a história que está sendo contada e os dramas desses personagens. E eu creio que Barbie conseguiu sim, na medida do possível, trazer todos esses aspectos. E é claro que vão ter pessoas que não vão entender muito bem o filme, as questões políticas do filme principalmente, mas isso sempre vai acontecer em qualquer filme, em qualquer cenário da realidade. E agora, tocando no assunto mais mal entendido, mal interpretado do filme, nós temos a cena da Barbie no seu clímax emocional, juntamente da sua criadora, que é simplesmente o pico emocional do filme e que ele traz cenas de mulheres da vida real, passando por diferentes fases da vida e com uma montagem bem mesmo sentimental, sensível, justamente para trazer esse esclarecimento dessa personagem tão deslocada da vida real, que não representa a maioria das mulheres e que criou essa fantasia enorme sobre feminilidade. E nós temos esse confronto dela, e o que eu achei mais impressionante nessa cena é o fato de que essa questão emocional, ela conseguiu sim ser balanceada ainda com essa questão da força. É uma cena, uma montagem que mesmo sendo sensível, com uma música melódica, com uma mulher que ela tá no padrão e que ela tem aquela voz fina, ao mesmo tempo ela consegue representar todas essas pessoas que não estão nesse padrão específico, justamente pelo fato de que ele toca no âmago da feminilidade. E a Barbie, ela se emociona e ela decide se tornar uma mulher real justamente porque ela interpreta isso e aceita essa sua realidade e decide ter um papel ativo. E é essa questão que as pessoas não entenderam muito bem. Porque mesmo que o filme ele tenha tido esse ar frenético e da Barbie tendo que lidar e descobrir o que é patriarcado e ver ele sendo colocado em prática na sua realidade e tendo esse choque de realidade e ainda por cima com essa figura deixada de lado que foi o Ken e que teve um arco muito grande dentro do filme e que conseguiu aceitar de uma maneira inesperadamente rápida essa sua rejeição romântica, nós temos aqui o ápice do entendimento da Barbie e do conhecimento dela acerca de ser mulher. E aqui nessa montagem extremamente emocionante, nós vemos isso ser desenvolvido e todo o ponto do filme é simplesmente colocado em jogo só nessa cena, nessa montagem inteira. Então nós vemos essa mulher agora recém construída como mulher, dessa passagem geracional, né, da criadora, que na verdade estava morta há muito tempo, e aquilo ali era só um espectro dela, de fato, conversando com a Barbie, e passando o legado. É como se fosse uma continuação de algo que nós podemos nos tornar ainda. E a Barbie representa tudo isso no final. Ou seja, ela deixou de ser a Barbie estereotipada, baseada em valores muito masculinos, como ela própria descobre com os CEOs da Mattel, e acaba sendo de fato uma criação de uma mulher. Então ela retoma essa origem dela, ao mesmo tempo que ela se confronta com mulheres que não são igual ela e que são mulheres comuns à sociedade e agrega tudo isso a ela mesma. Ela saqueia todos esses valores e esses conhecimentos da maneira mais positiva possível e decide colocá-los em prática. Então essa é a minha interpretação dessa cena e por isso que eu não acredito que ela foi uma quebra emocional. Ela é diferente mesmo do resto do filme, mas ainda assim ela conversa muito bem, porque ela sintetiza toda a temática e traz maior encorpamento mesmo pro filme e faz com que ele tenha de fato um ápice emocional. E mesmo que o filme ele tenha tido todas essas cenas muito conturbadas esteticamente mesmo, a gente bate o olho e a gente fica confusa, mesmo nossos sentidos de tantos elementos que são colocados em tela, o clímax do filme é numa sala branca ao estilo Matrix. Então, tudo isso é justamente para nos dar um alívio visual, mas um impacto emocional. Então, pra mim, é uma cena muito bem pensada e que, de fato, faz muito sentido no que estava sendo construído anteriormente pelo filme. Concluído tudo isso, a minha nota para Barbie é 5 estrelas. Se você gostou do vídeo e se você gostou do filme, deixa aqui embaixo seus comentários e diga qual foram os aspectos que te chamou a atenção, o que você não gostou do filme, o que poderia ter sido melhor e no que você discorda da minha opinião. E também, se você puder, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa cena final e qual a sua interpretação dela. Porque eu acredito que um bom filme é aquele que fica na nossa mente e gera discussões. E Barbie ficou definitivamente na minha mente. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos e até um próximo vídeo.